do Jefferson Gama, que postou o seguinte: hoje, quais são as cidades, towns que vocês trabalham na Irlanda? Já adiantando ao Jefferson que nós trabalhamos com todas as cidades que têm escolas de idioma na Irlanda hoje. Hoje são 9 cidades disponíveis para intercâmbio que possuem escolas que têm autorização de recrutar estudantes internacionais. Já tiveram 15 escolas nos últimos 12 anos. Eu vou falar sobre cada uma delas, vou falar o porquê não tem mais e se também existe a possibilidade de diminuir ainda mais esse número. Quero também trazer uma atenção aqui para vocês para responder a dúvida do Júlio César, que pergunta sobre a cidade de Waterford, a qual já teve escolas para fazer intercâmbio de idioma, mas infelizmente este ano a escola resolveu finalizar a unidade de Waterford, ficando apenas em Dublin. E esses dias um cliente nos mandou o link de um vídeo de criadores de conteúdo sobre intercâmbio na Irlanda, recomendando cidades que não existem mais escolas para você poder fazer intercâmbio de idioma na Irlanda. Eu vou falar sobre cada uma delas e o porquê não existe mais, tá bem? Então vamos lá, começando aqui, lembrando pessoal que hoje nós temos nossa live semanal, mentoria gratuita, tudo sobre intercâmbio às 7 horas aqui no canal, tá? Então vou deixar o link disponível no finalzinho desse vídeo aqui, para vocês poderem acessar, clicar no botãozinho de notificação, porque assim que a gente começar a live, você pode acessar, assistir e também interagir comigo em tempo real, beleza? Então vamos lá. Já abrindo o mapa aqui da Irlanda, vocês podem notar que a Irlanda é um país muito pequeno, com pouco mais de 5 milhões de habitantes. Realmente é um país que cabe dentro do estado de Sergipe, no Brasil. Então é só um pedacinho do nosso país. Para vocês terem uma ideia, vocês conseguem atravessar aqui, ó, de Galway a Dublin, que você atravessa o país inteiro de leste a oeste. Eu fazia esse percurso para buscar os alunos no aeroporto em 2 horas de carro, tá? Para vocês terem uma ideia. Então você atravessa o país em 2 horas de carro, 2 horas e meia de ônibus. É um país muito pequeno e uma das dicas que eu dou quando o pessoal me pergunta qual cidade é melhor para tal tipo de profissão, eu sempre dou a mesma resposta. Se o seu inglês estiver muito básico, muito zeradão, sempre procure por cidades um pouco índice de brasileiros nas escolas para você conseguir ficar mais focado no inglês e evoluir mais rápido. Cidades pequenas, onde o custo de vida é menor, mas procure por cidades turísticas, onde você não vai ter problema com o trabalho. Ali você vai conseguir trabalhar o ano todo e gastar menos, assim você consegue imergir mais na cultura, focar mais no idioma e guardar mais dinheiro. Então vamos lá, vamos falar então sobre cada uma das cidades que nós já trabalhamos na Irlanda e quais nós trabalhamos hoje e o porquê que essas cidades nós não trabalhamos hoje estão fechadas, tá? Então a primeira é a cidade de Tralee, o qual nós já trabalhamos ali entre 2015 e 2016, mais ou menos. A escola de Tralee ainda existe aqui, porém eles estão atendendo apenas cursos de curta duração e europeus, ou seja, cursos que você não vai precisar de visto. Por que não atende para o Work Study, Cauê? Porque a escola de Tralee não entrou para o ILEP, uma das exigências do governo para regulamentar melhor as escolas de idioma no ano de 2015. Então Tralee foi uma dessas escolas. Depois uma escola muito bacana, numa cidade bem legal que a gente trabalhava, é a cidade de Sligo, tá? Viu o pessoal comentando que tem intercâmbio em Sligo. Pessoal, não tem escola de inglês em Sligo. Posso estar errado, mas se tiver alguma escola disponível em Sligo, estiver hoje com o Trust Ed, que seria o selo novo, né? Hoje já não consideramos mais o ILEP, tá? Hoje, a partir de agora, em setembro de 2026, o setor educacional irlandês passa a valer escolas que têm o selo Trust Ed. E na época, Sligo conseguiu entrar para o ILEP. Entre 2016 e 2017, tiveram uma escola dentro do campus Santa Angela's College, que nós temos vídeo aqui no canal, inclusive eu deixei acho que não listado por conta do fechamento da escola. Mas por que essa escola fechou então, Cauê? Foi um projeto bem interessante, a escola nos convidou a fazer a parceria, nós fomos lá, filmamos, e em um ano nós enviamos tantos alunos para Sligo que eu acredito que a escola não tenha comportado. Eles não estavam esperando um número tão grande, não tinham professores disponíveis naquela região para aumentar as turmas, né? Era uma escola que ficava estabelecida dentro do campus, né, universitário. Eles eram mais focados ali para preparar os estudantes que vinham para fazer uma preparação de 2, 3, 4 meses para depois entrar na universidade, né? E quando eles se depararam com uma quantidade muito grande de brasileiros, eles perceberam que logisticamente ficaria difícil de atender e acabaram fechando. Nós tivemos ali uma experiência boa e ruim ao mesmo tempo, né? Os alunos acabaram ficando insatisfeitos por conta de falta de professores, de ter turmas misturando os níveis e tudo mais, e aí eles acabaram fechando, isso no ano de 2016, 17 mais ou menos, tá? Outra cidade que aconteceu mais ou menos a mesma coisa foi a cidade de Carlow, aqui ó, que fica entre Dublin
e Waterford. Carlow também tinha uma escola bem interessante, é uma cidade bem estratégica, que tem uma indústria bem interessante, pertinho de Wexford, pertinho de Waterford, Dublin. Então, assim, fica numa posição próximo de grandes centros urbanos, né? Que é uma town, inclusive, com uma certa estrutura. Mas infelizmente, essa escola, na verdade, tô lembrando agora, eles fecharam, se eu não me engano, foi durante a pandemia. Então, infelizmente, não tem mais escolas aqui, já tem mais ou menos uns 6 anos. Agora, as escolas estão fechando o curso de Work Study por conta do Trust Ed, uma das nossas escolas preferidas em Bundoran, tá? Que é essa vilazinha aqui, excelente cidade para quem quer focar no idioma. A Dells, infelizmente, não está mais atendendo o Work Study, tá? Então, nós temos alunos até que estão indo para essa escola aqui, só que eles estão indo fazer cursos de curta duração, 2, 3 meses. Eles vão continuar atendendo estudantes, né, europeus e estudantes que vão fazer curta duração, que não precisam de visto, tá? Então, a Dells foi uma das escolas também que acabou fechando por conta do Trust Ed. Fechando, que eu digo, o curso Work Study. Outra escola que fechou esse ano o Work Study é a escola de Waterford, tá? A ISE, infelizmente também, eles continuam com a unidade em Waterford, mas apenas atendendo Erasmus e cursos de curta duração também. Outra escola excelente também que fechou pertinho aqui de Waterford é a escola de Wexford, também por conta do Trust Ed. E uma última escola que fechou também, a escola aqui em Galway. Só que em Galway, pessoal, tinham 3 escolas, né? Agora sobraram 2. Então, fechou a Atlantic aqui em Galway esse ano também, não está mais recebendo estudantes de cursos Work Study, né, brasileiros para fazer estudos e trabalho, mas apenas Erasmus e cursos de curta duração. Sobrando aqui, então, a Bridge Mills e a GCI, tá? Então, olha só, não tem outras escolas nessas cidades? Não, pessoal. Essas cidades tinham apenas uma escola, tirando Galway, que tinha aqui que tem 3 escolas, né? Todas essas outras cidades tinham apenas uma escola que ofereciam cursos de longa duração para estudantes internacionais, tá? E agora, quais são as cidades que tem disponível para você fazer o curso de longa duração que dá permissão de trabalho? Então, ó, são 9 cidades, tá? Drogheda, tá? Que fica aqui próximo a Dublin, dá mais ou menos 1 hora aqui, 40 minutos até o aeroporto de Dublin, mais uns 40 minutinhos até o centro de Dublin, tá? Depois tem a cidade de Dublin, né? Segunda cidade. Depois tem a cidade de Bray, tem também Dunleary, que fica aqui. Então, ó, Drogheda, Dublin, Bray, Dunleary. Aí depois, mais próximo aqui, tem a cidade de Naas também. Cada uma dessas cidades que eu tô mencionando, tirando Dublin, todas têm apenas uma escola. Ah, não, perdão. Dunleary tem 2 escolas, tá, gente? Então, tirando Dublin e Dunleary, o resto tem uma escola apenas. Aqui em Athlone também tem mais uma escola. E agora cidades que têm mais opções de escolas disponíveis, que são as cidades de Limerick, Cork e a cidade de Galway, tá? Então, claro, cada uma dessas cidades tem as suas particularidades, né? Então, cidades mais turísticas, menos turísticas, custo de vida mais elevado, custo de vida mais acessível, com mais emprego, menos emprego no setor da hospitalidade, que é onde você consegue trabalho mais rápido ali no setor turístico, né? Que é mais fácil por conta da limitação do idioma. Cidades que têm mais acesso a acomodações, cidades que estão mais difíceis de você encontrar acomodação, principalmente dependendo da época do ano. Então, assim, esse vídeo eu queria só passar essa informação importante para que vocês entendam que tomem muito cuidado, assim, em relação a algumas informações que vocês veem pela internet, embora, né, não tem como você se matricular numa escola de uma cidade se essa escola não existe, né? Mas é um tempo que você vai perder ali pesquisando numa coisa que realmente não vai te levar a lugar nenhum. É claro que as pessoas sempre tentam fazer o conteúdo na melhor das intenções, muitas vezes acabam usando o IA, a IA vai lá, faz uma pesquisa num site que já tem lá 3, 4, 6, 8 anos e esse site está desatualizado, né, das informações que estão corretas, né, de acordo com os novos selos. Ah, então, lembrando até que eu estava esquecendo de dizer sobre o Trust Ed, por que essas escolas estão fechando, né? E aí eu vou explicar. Não é que as escolas estão fechando em si. As escolas elas querem continuar com o business aberto, eles vão continuar atendendo, eles vão diminuir o fluxo de estudantes, com certeza, deixando de atender a estudantes internacionais, principalmente o público latino-americano, que é o que mais consome, né, esse tipo de programa, que são os brasileiros em primeiro lugar, depois o restante dos outros países ali da América Latina, mas eles vão continuar sim
atendendo juniors nas férias, ali entre julho e agosto. Tem bastante europeus que vêm essa época do ano para fazer cursos de um mês, né, 2, 3 semanas, um mês. Tem o pessoal que vem fazer cursos de 2 a 3 meses, tem o pessoal que vem fazer o Erasmus, né? Então, essas escolas, elas continuam funcionando, porém, eles não vão ter mais a licença para recrutar estudantes do Brasil, estudantes internacionais, que dependem do visto para poder trabalhar no país. Entende o que eu quero dizer? Ah, mas por que, Cauê? Aí são vários fatores, mas 2 predominantes são as exigências de, por exemplo, qualidade, tanto na estrutura quanto na segurança financeira, caixa, corpo docente, né, professores com certificação, com escolas que realmente tenham um padrão mínimo para poder manter a Irlanda como um país do topo ali entre os melhores países do mundo para estudar hoje em dia, tá? Então a Irlanda ainda quer continuar sendo um dos países com o melhor sistema de educação do mundo, porém a gente sabe, né, que tem muitas pessoas que acabam abrindo escolas ali e que cobram ali valores bem simbólicos, assim, mais para valer o visto, né? Muitas vezes os alunos não iam na escola, a escola dava um jeito de aprovar a attendance do aluno, mesmo ele não indo nas aulas, né? Então, assim, algumas escolas já fecharam porque não iam conseguir estar dentro desses requisitos básicos de qualidade, e outras escolas acabaram encerrando o work study por questões financeiras mesmo. Boas escolas, tá? Boas escolas como a ISE, como a escola em Wexford, a escola de Bundoran, a Dells, entre outras. Mas como assim? Se elas são boas, por que elas encerraram? Porque são escolas boutique, escolas que já tinham um fluxo muito baixo de estudantes. E o selo Trust Ed não é barato. Pelo que eu conversei com o pessoal, ele tá na faixa aí de 20 mil euros ao ano. Então, você tem que fazer um volume de matrículas muito grande para você conseguir compensar esse valor, pagar todas as suas despesas, professores, impostos e ainda ter algum lucro, né? Então, realmente, assim, fica inviável. Escolas que vão atender aí um volume máximo de 30, 35 alunos e ter que pagar tudo isso realmente, né? Só para manter um tipo de programa. Então, essas escolas acharam por bem fechar. Então, Waterford, Bundoran, Wexford são cidades que não estavam tendo um volume grande de estudantes para eles conseguirem, para valer a pena para eles se manterem nesse tipo de programa, entendeu? Se vai fechar esse tipo de programas em mais escolas e vamos deixar de ter mais outras cidades que vão deixar de ter o intercâmbio na Irlanda no futuro, a gente ainda não sabe dizer, tá? Eu acredito que não. Por que eu falo isso? Porque hoje a Enjoy trabalha mais com as escolas mais sérias mesmo, né? E essas escolas que encerraram esses programas, como que aconteceu isso? Não foi igual a essas escolas, por exemplo, que os alunos pagaram os cursos, aí eles chegaram lá no dia para estudar numa segunda-feira e a escola estava lá fechada com aviso que não ia abrir mais, entendeu? Então essas escolas, o que eles fizeram? No comecinho do ano eles já nos avisaram, falaram, olha, Cauê, a matrícula até tal data a gente vai fechar essa turma e depois a gente não vai matricular mais e a gente vai encerrar o programa de work study, ou seja, já existe um plano de encerramento desses programas, né? Assim como foi com a Atlântica, assim como foi com a ESE, a própria escola de Wexford falou só até setembro, depois de setembro a gente não vai mais pegar alunos de work study. Então, a última turma eles vão atender, entendeu? Então vocês vão continuar tendo aulas, porém, quando terminar essa turma, se o aluno quiser renovar, ele tem que partir para uma outra cidade, tá? Essa é a condição. Então, como essas escolas mais sérias, eles normalmente se planejam com bastante antecedência e o Trust Ed passa a valer agora no próximo mês, eu imagino que não tenha mais nenhuma escola que venha fechar, pelo menos a menos que a gente tenha realmente alguma surpresa, né? Mas eu não acredito que seja qualquer uma das escolas que a gente atua hoje na Irlanda, tá bom? Então é isso, espero que esse vídeo tenha esclarecido, tá? Vamos fazer o seguinte, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais sobre cada uma dessas cidades, deixa aqui nos comentários o que vocês gostariam de saber. Qual que vale mais a pena, qual que nem vale tanto a pena, melhores e piores, enfim, vê aí um título, me ajuda a ter alguma ideia. Nós temos vídeos de cada uma dessas cidades aqui no canal, com imagens, eu mesmo fui lá, filmei, visitei as escolas, conversei com as pessoas, posso colocar algumas cenas aqui no canal no próximo vídeo para vocês terem mais ou menos uma base do que vale mais a pena para o projeto de vocês, tá bem? Então é isso, deixa o seu like, se inscreve no canal, lembrando que hoje à noite tem a nossa live semanal às 7 horas da noite. Um grande abraço, enjoy life, live your dream, cheers!